Botafogo fez história, derrotou o PSG, até então não, continua sendo o campeão da Champions e melhor time do mundo por muitos. O Botafogo foi lá, não quis saber nada disso e ganhou 1-0 histórico. O campeão da Libertadores conseguiu derrotar o campeão da Champions em algo que muitos, eu inclusive, e a maioria de vocês, vão falar a verdade, considerávamos impossível acontecer. E o Botafogo foi lá e fez. Esse Mundial, galera, eu acho que está sendo muito interessante para a gente desfazer algumas farsas que são contadas por aí e corroboradas por muitos brasileiros, né? Muitos brasileiros que ficam com essa síndrome de vira-lata com a galera da Europa, né? Ai, porque o futebol lá é outro esporte. Ai, porque lá não tem comparação. Ai, porque lá é muito melhor. E, sinceramente, eu aqui, nos meus programas sobre futebol, sempre falei isso, que pra mim, o futebol brasileiro não perde. O futebol brasileiro é melhor que o europeu. Não em questão técnica, financeira, estrutura. Não tô dizendo isso. Nunca. Certo? Porque não tem como. Porque simplesmente os caras vão lá, tem muito mais dinheiro, tiram nossos jogadores bons daqui e levam pra lá. Então a gente sempre vai estar em desvantagem nesse aspecto. Estrutural também e tal. Só que em nível de competitividade, emoção, tá? Não tem nada igual. Não tem nada igual. E pra mim não tem cabimento eu torcer pra algum time na Europa tendo futebol brasileiro. Pra mim. Aí cada um faz aí, toma suas decisões da maneira que achar melhor. Porque pra mim futebol é emoção, futebol é você ter uma ligação emocional com o seu time e é isso que eu tenho com o Flamengo no caso. E sempre foi falado, não, porque o time brasileiro grande não é terceira prateleira na Europa. Ah, não, porque os times de segundo escalão da Europa destruiriam o Campeonato Brasileiro. Teu cu. Desculpa. Não, é mentira. É uma farsa, na verdade. Uma farsa que nunca me enganou. E é uma farsa que foi comprovada nesse campeonato, onde a gente viu os times brasileiros e sul-americanos fazendo uma campanha muito boa e botando pra mamar aí, né, o Porto, o Borussia, agora o PSG. É óbvio que os times de maior investimento e os times de primeiro escalão da Europa são superiores tecnicamente e, sei lá, de 10 partidas vão ganhar 8 dos times brasileiros. Isso é óbvio. Isso é óbvio. Só que a diferença não é como se imaginava. A diferença é bem menor. Porque o Brasil ainda é o país de futebol. Nossa cultura do futebol ela é muito forte e muito importante. E nós temos bons times, grandes times e bons jogadores aqui. E a gente consegue competir com qualquer time do mundo. Isso é fato. E agora, porque os portugueses vão falar, não, porque o Campeonato Brasileiro é ridículo, o nosso campeonato é muito melhor. Cacete, o Campeonato Português. Agora, assim, se eu já não tinha dúvida disso nenhuma, mas se alguém tinha dúvida que os nossos brasileiros são melhores do que o nosso brasileiro é o melhor campeonato português, pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus, né? Se alguém tinha dúvida, porque eu nunca tive em relação a isso. Mas vamos falar aí de Botafogo e PSG. Que partida brilhante que o Botafogo fez. É óbvio que o Botafogo vai enfrentar o PSG. Galera, antes do Botafogo, os dois últimos jogos do PSG, ele meteu 5-0 na final da Champions na Internazionale, meteu 4-0 atrás do Madrid agora, nesse campeonato. Ou seja, uma máquina. O PSG está... E você vê o PSG jogando e fala, caraca, isso é sinistro. Então é óbvio que o Botafogo, quando fosse enfrentar o PSG, ia ter uma inferioridade técnica. Isso é óbvio. E o Botafogo entendeu perfeitamente isso. O Botafogo foi lá para jogar por uma bola e se defender muito bem. E conseguiu as duas coisas. O PSG começou muito forte o jogo. E o Botafogo se segurou da maneira que teve. Logo de cara, o Kvaratskhelia deu a finalização, o John defendeu. E o volume de jogo do Paris Saint-Germain era absurdo. Só que depois do gol, meu amigo. E que partida do Igor Jesus, hein? Vendeu barato o Botafogo, tá? O Igor Jesus, lá pro Nottingham Forest, tá? Vendeu barato. Que arrancada, que jogada que o Igor Jesus fez pra conseguir esse gol. O Botafogo não tinha muitas opções no ataque, porque obviamente estava se defendendo muito, então o Igor Jesus meio que teve que carregar essa bola e tal, e conseguiu fazer o gol. E depois que fez o gol, meu amigo, acabou o jogo do PSG. O PSG não conseguiu desenvolver jogo. O Botafogo se defendeu muito bem. O Marlon Freitas e o Gregory e o Alan, né, os volantes, fizeram uma partida absurda. O Igor Jesus e o Arthur segurando a bola no ataque, os laterais segurando. Porque, por mais que o PSG tivesse muito mais posse de bola, e teve, ele não conseguiu ter grandes chances. Teve, sei lá, duas. Acho que foi essa que Kvaratskhelia e uma cabeçada que o John defendeu. Não é como se o Paris Saint-Germain finalizou 70 vezes no gol, o John fez 300 milagres. Não fez. O Botafogo não deu descanso pro PSG em momento nenhum. O PSG não ficou confortável esse jogo em momento nenhum. Isso é total mérito do Botafogo. Isso é total mérito do Botafogo. Fez o que tinha que fazer pra ganhar o jogo, pra competir, conseguiu contra o melhor time do mundo.
Então, assim, foi uma partida... O Botafogo tinha que fazer para... Esse que é o negócio. A diferença técnica é tão grande, e não dá pra você negar isso, que o Botafogo, ele tinha que fazer uma partida no que se propôs perfeita pra ganhar do PSG. Tinha que jogar por uma bola e fazer o gol nessa uma bola, tá? Ele teve até algumas outras chances, tá? O Botafogo de fazer gol, mas não fez. E se defender e manter a intensidade do jogo inteiro, e conseguiu. O Botafogo fez um jogo perfeito. O que se propôs, obviamente, contra o PSG. O PSG, pelo seu lado, e eu acho curioso, né? Porque o Luiz Henrique já tava falando com muito respeito ao Botafogo desde o início do ano. Só que aí quando vai jogar contra o Botafogo, bota time misto, né? Bem feito. Tomou. Aí no segundo tempo botou lá o Barcolau, o João Neves, o Fabian Ruiz, botou todo mundo. Mas já era tarde. Se tivesse entrado com todo mundo, talvez conseguisse fazer o gol primeiro, porque eu acho que esse jogo foi muito assim. Se o PSG fizesse o primeiro gol, meio que acabou. Ia ser muito, 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 muito difícil pro Botafogo. Mas não fez. E veio o Botafogo. E o PSG não conseguiu. Então, assim, fico alerta aí, na verdade. Porque eu duvido que depois desse jogo, algum técnico de time europeu vai dar mole agora. Vai, vamos botar time misto aqui. Não vai. Aí não vai mais. Acabou isso aí, tá? Acabou isso aí, ok? Mas botou, se fudeu o PSG. Bem feito. Bem feito. Campeão da Champions, melhor time do mundo, pipipi. Toma. Que doideira, né? E assim, eu acho que esse campeonato tá sendo muito legal, essa que é a verdade. Mas essa mobilização que a gente tá tendo, vendo os times sul-americanos, até não só os brasileiros, conseguir ter esse enfrentamento contra os europeus e tendo... hoje vai ter Flamengo, né? Minha Nossa Senhora, olha... Tendo esse enfrentamento, conseguindo competir, indo bem contra esses times, e no caso do Botafogo ganhando. Ontem foi uma mobilização muito legal. Até quem não é torcedor do Botafogo tá torcendo do Botafogo. Eu, como flamenguista, é um pouco mais difícil pra mim, porque obviamente é nosso rival, mas eu acho que tá tudo bem. Até os flamenguistas aqui, nesse momento, ficaram felizes com a vitória do Botafogo. Não tô falando que eu tô triste com a vitória do Botafogo, não tô, sabe? Foi muito legal. Foi um momento muito histórico, muito marcante, sabe? Claro que, né, o rival, a gente, porra, aí agora a gente toma ataca hoje, olha aí, toma. Mas o futebol é isso, pô. Esse é o futebol, pô. O futebol que a gente vive e respira. E ninguém no mundo faz isso com nenhum brasileiro, pô. A nossa cultura do futebol daqui, ela é maravilhosa, cara. Cheia de defeitos, cheia de problemas, sim. Sim. Nunca vou negar isso. Mas o que a gente tem com o futebol no Brasil é especial. E parabéns a todos os jogos do Botafogo, dos jogadores do Botafogo, que entenderam o tamanho do clube que estão, a camisa que vestem e o que eles estavam representando lá. Porque esse jogo que o Botafogo fez foi histórico, de fato. E todo mundo, cara, não tem um do Botafogo que você pode falar, isso aí jogou mal. Não, porque não dava pra jogar mal ontem. Pra ter ganhado o PSG, ninguém podia ter jogado mal. Tá entendendo? Ninguém podia ter jogado mal. Uma coisa de doido. E você aí, ficou aí até meia-noite torcendo Botafogo, vendo aí esse jogo, esse momento que... Inimaginável, pô! Inimaginável, que loucura! Que loucura! Então é isso aí, mais uma vez, parabéns, Botafogo. E vamos ver o Mengão hoje contra o Chelsea, que eu tô muito nervoso, meu Deus do céu. Eu tô aqui, ó, 1x0, Mengão no Chelsea, ia ser cinema completo. Ai, meu Deus. Vamos ver, galera. Muito obrigado por assistir, galera. Deixa o seu like, se inscreve. Até a próxima, gente. Tchau.